Então, deixa eu trocar aqui. Ok, então, álgebra linear, certo? Aula 3. Deixa eu mutar esses sons aqui.
Mas, de fato, eu estava achando que era coisa do commit, mas deve ser coisa realmente do Windows, porque também não, o meu OBS não tá. Não tá. Vocês não estão vendo pelo YouTube, né? Não, volta lá no YouTube, porque eu acho porque eu tô ouvindo o áudio do. Bom, ele deve estar capturando o áudio do desktop agora. Não sei se vocês estão ouvindo. Ah, tá. Bom, ele não está capturando o áudio do microfone, mas está capturando o áudio do desktop. Então, pelo menos isso. Né? E está desativada essa opção agora. Eu não sei. Enfim. Agora vai dar para ouvir o YouTube, certo? Porque estava capturando, ó, que ele estava. Não sei o que está acontecendo antes. Enfim. Eu vou ter que ver esse negócio do microfone, porque é chato ter que entrar pelo celular e pelo notebook só para poder fazer isso. Né? Enfim, vamos voltar aqui para o OpenBoard. Tá? Bom, de qualquer modo, eu acho que agora está dando certo. Ok, então vamos só capturar aqui, para a gente perder um pouco da meada, só relembrar o anunciado, certo? Então, dois sistemas lineares equivalentes possuem as mesmas soluções, ou seja, sempre que eu faço uma operação elementar, eu não estou mudando o conjunto de solução, certo? E qual é a ideia? A ideia é que a gente vai usar operações elementares para pegar um sistema qualquer, que a princípio vai ser bem complexo e difícil, e reduzir para um sistema mais simples. E o que é esse sistema mais simples? O sistema mais simples é um sistema na forma escada, certo? Ou escalonado, né? Então, aqui a definição, um sistema, ele está escalonado, ou na forma escada, quando acontece o seguinte, não sei se isso está bem escrito, mas é o seguinte, toda vez que você olha na equação, a equação que está na linha I, certo? E aí você pega, certo? E aí você pega o primeiro elemento não nulo dessa linha, certo? O primeiro termo não nulo, que é o AJ, certo? Então ele está na coluna J, certo? E aí o que você está pedindo? Você está pedindo que todos os termos que estão abaixo dele sejam zero, é isso que está dizendo, essa primeira condição aqui é todo mundo que está abaixo desse termo é zero, certo? Essa é a primeira condição. E a segunda condição está dizendo que todo mundo que está à esquerda dele é zero, certo? E aí você forma uma escadinha, certo? Tá aqui o exemplo de caras na forma de escada, certo? Você forma uma escadinha. Ops, devia ter feito isso aqui melhor, né? Exemplo de sistemas na forma de escada. Aparece a escadinha, certo? Aqui também, ó, aparece uma escadinha. Certo? Você olha para, por exemplo, a primeira equação, né? Aqui é a primeira equação. Tá? Olha para o primeiro termo não nulo. O primeiro termo não nulo é exatamente o primeiro, que é o primeiro termo é 2, né? 2x, certo? O primeiro coeficiente é 2. Então, todo mundo que está debaixo de 2 tem que ser 0. Certo? Então, todo mundo que está debaixo de 2, 0. Certo? Aí, olha, ok. Todo mundo está à esquerda também, mas não tem ninguém à esquerda dele. Olha para a segunda equação. Olha para o primeiro termo não nulo, certo? Que é o 1 aqui, né? É o 1 que está acompanhando o y, certo? Então, todo mundo que está abaixo dele tem que ser 0. Então, aqui só tem um cara abaixo dele. Todo mundo que está à esquerda dele também é 0. Para cá também é 0. Para cá também é 0, certo? Abaixo é esquerda, ou seja, não só abaixo é 0, mas todo mundo que está à esquerda de todo mundo que está abaixo também é 0. Certo? Então, isso aqui está na forma escada. Certo? Ok? Eu acho que agora eu me toquei de por que não estava aparecendo um áudio no YouTube. É porque eu tinha desativado o som da aba da aba do Gumit. Enfim. Agora está aparecendo. Enfim. Isso é forma escada, né? E por que é interessante se eu botar na forma escada? Isso aqui é o que a gente fala. Tem também o que a gente chama de forma escada completa, tá? Que é quando você vai zerar também todo mundo que está acima do cara, certo? Esse termo aqui, deixa eu até destacar, esse termo aqui, que é o primeiro termo não nulo da equação, a gente chama de pivô.
Deixa eu botar outra página como observação. Para ficar mais organizado, né? Observação. O primeiro termo não nulo. Primeiro coeficiente nulo, né? Vou escrever assim. Primeiro coeficiente não nulo de uma equação. Equação é chamado pivô. Certo? É o pivô. Certo? Então, todo mundo que está abaixo do pivô tem que ser zero, todo mundo que está abaixo também, e à esquerda tem que ser zero. Certo? E aí, bom, aí tem, como eu disse, tem a forma escalonada completa, que é quando você pede também todo mundo que está acima do pivô seja zero. Tá? Só que a gente não vai exigir isso, não. Tá? Basta ter a forma escalonada incompleta, digamos assim, que já dá para resolver, né? E qual é a ideia, né? A ideia é que esse sistema se faz resolver, né? Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro sistema, tá? Então, tem um recurso aqui que é copiar. Esse programa que é sensacional. Você pode fazer isso aqui, copiar, botar na outra página. Tá? Eu quero apagar essa linha. Então, é fácil resolver esse sistema, certo? Deixa eu até botar como segunda outra observação, né? É mais fácil. O bicho salvou aqui. É mais fácil resolver um sistema na forma escada, né? Na forma escada. Por quê? Porque você vai para a última equação e você vai resolvendo ao contrário. Tá? Tá aqui o exemplo. Você pega aqui, ó. Vou resolver com outra cor. Resolver de verde. Tá? Você olha aqui, ó. Você já tem o valor Z. O Z é um terço. Um terço não é bom, né? Devia ter botado um número mais legal. Mas, enfim, já foi. Tem um terço. Tá? E agora o Y. O Y, você puxa aqui essa equação. O Y é 2 mais Z. Só que o Z eu já sei. O Z é um terço, né? Então é 2 mais um terço. Certo? Daí eu concluo então que o Y é 2 mais um terço, dá 7 terços. Certo? Então Y são 7 terços. Certo? E agora tem um valor do X do Y do Z, eu venho na última equação e substituo, né? 2x é 1 menos Y menos Z. Só que eu tenho o valor do Y e o valor do Z, né? Então é 1 menos 1 terço menos 7 terços. Isso aqui dá quanto? Então dá 3 menos 1 menos 7. Dá quanto aqui? Menos 5 terços, né? Menos 5 terços? Menos 5 terços. Então, x tem que vir por 2, né? Então, x é menos 5 sextos. Bem fácil, né? E rápido. Eu estava com os comentários aqui abertos, então não estava atualizando. Você tem que falar alguma coisa? Acho que não, né? Ok. Então, é fácil resolver um sistema escalonado. Né? Alguém falou alguma coisa agora? Alguém tem alguma dúvida? Sim, esse exemplo aqui é possível terminar, né? Porque você acabou de resolver o sistema, certo? A solução, esse sistema. Bom, vai ficar mais organizado, mas deixa eu botar aqui. Esse sistema é possível e determinado. Só tem uma única solução, certo? A única solução é isso aqui, né? É essa tripla que é tal x é menos 5 sextos. Em geral, a ordem é x, y, z, né? O y é 7 terços e o z é 1 terço. Ops. Certo? Essa é a única solução. Você só tem uma solução. Por que é a única solução? Porque a gente fez contas e vimos que o z só pode ser 1 terço, certo?
o y só pode ser 7/3 e o x só pode ser menos 5/6, né? Não pode ser outra coisa. Porém, até você perguntar, porque eu não ia fazer outro exemplo, mas vamos fazer outro exemplo também, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Como é que é? Cadê o recurso de copiar? Vamos pegar esse exemplo aqui também e resolver. Próxima página, botar uma página a mais. Certo? Como é que você resolve o sistema aqui, ó? Esse sistema aqui é possível e indeterminado, certo? Deixa eu apagar essas linhas azul aqui. É possível e indeterminado. Eu devia dar um exemplo de... Oi, pode falar sobre... Se você quiser, você pode também ligar. Oi. Tu pode voltar na outra página, por favor, só para eu tirar uma dúvida. Essa aqui? Na outra. Essa. Nessa parte que diz ou L menor ou igual a I e K maior ou igual a L. K maior ou igual a L mesmo? Ou é J? Esse é J, né? É J, foi mais. É J. Cadê a borracha? Boa observação. Aqui é J, certo? É todo mundo que está abaixo dele, certo? Tô de verde. J. Ok. Obrigado pela observação. Bem, enfim, mas é só você olha aqui, você sabe que é uma forma escada, né? É mais fácil você bater o olho e ver que está na forma escada do que você definir o que é, né? Essa parte de escalamento é bem chato da aula disso aqui. Tem que definir as coisas, mas é mais fácil escalonar os termos do que você dar uma aula de escalamento. Enfim, cadê o outro exemplo? Vamos ver esse exemplo aqui, certo? Esse tema aqui é indeterminado, certo? Por quê? Porque você já não consegue saber o valor do W, certo? Na verdade, você vai botar todo mundo em função do W aqui, certo? Aqui, ó, você vai ter que o Z é 4 menos 3W, certo? Então, o Z já não é um valor. O Z vai ser um conjunto definido de valores que vai depender do W, né? Para cada W que eu pensar, eu vou ter um valor Z, né? Por exemplo, para W igual a 0, Z igual a 4. Para W igual a 1, Z igual a 1. Certo? E assim por diante. Vai ter infinitas soluções. Certo? Aí, uma vez que eu achei o Z, eu acho o Y também, né? Que é 2Y é igual a 1 mais W menos Z. Só que o Z eu botei em função do W, né? Então, isso aqui é 1 mais W menos 4 mais 3W. Né? Então, se não faz contas, o 2Y vai ser quanto? Vai ser menos 3. Mais 4, né? Mais 4W. Então, já aí você tira que o Y vai ser, então, menos 3 meios mais 2W. Então, o Y também ficou em função... O Y também ficou em função do W, certo? Certo? E aí você volta nessa aqui e acha o X também, certo? Então, X como é que é? Menos 2W mais Z menos Y. Então, menos 2W mais Z, o Z é 4 menos 3W. E o Y é 3 meios W. Então, aqui 3 meios menos 2W, certo? Então, você tira aqui o X vai ser quanto aqui? 4 mais 2 terços dá 8, 3, 11 meios, certo? Menos 5, menos 7W. Certo? Vocês acompanhar as contas, certo? Porque às vezes eu erro conta. Mas aqui, o importante é o procedimento, certo? Então, o que acontece? Deixa eu até falar aqui o sistema. Sistema possível e indeterminado. Certo? Porque tem infinitas soluções, certo? Tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Certo?
qual é o conjunto de solução, certo? O conjunto de solução é isso aqui, é o conjunto de solução. Quem é o x? O x é 11 meios menos 7w, o y é menos, porque no final é conta errada, né? Esse já é quem se eu fiz as contas certas. E o z é 4 menos 3w, o w é w. Isso para todo w real. Então, para cada valor real que eu pensar para o w, como isso, eu vou ter uma solução, certo? Então, com a solução é isso aqui. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Ok. Essas aqui são as infinitas soluções desse sistema, tá? Para cada w real que você pensar, você vai ter uma solução. Então, por exemplo, para w igual a 0, a solução vai ser 11 meios, menos 3 meios, 4 e 0. Certo? E para w igual a 1, você vai ter... Não foi quanto não, mas vocês entenderam, né? Infinitas soluções. Deixa eu dar um exemplo agora de sistema, já que eu falei, vimos aqui um sistema possível. Aqui, né? A solução é essa tripla ordenada, certo? Solução... Conjunto de soluções é só esse ponto, né? Aqui é indeterminado, né? Você tem infinitas soluções. Vamos dar um exemplo impossível. Ops, esse aqui é o exemplo que a gente vai resolver em Fandaro, né? Um exemplo impossível aqui. Deixa eu trocar de cor. Escalonado, obviamente, né? Esse sistema aqui, por exemplo, x mais y menos e igual a y mais 2z igual a 1. E a última equação, por exemplo, é, sei lá, 0 igual a 2. Porque às vezes, a gente vai ver isso aqui, sabe? Às vezes você está escalonando lá teu sistema, certo? E aí tu acaba zerando uma equação inteira. Ou pelo menos um dos lados dela, certo? Por exemplo, se aqui fosse 0 igual a 0, na verdade, nessa aqui, ó, você tem uma equação 0 igual a 0 também, embaixo, certo? Porque você tem 4 incógnitos, certo? Então seria 4 equações. Aqui tem um 0 igual a 0, mas 0 igual a 0 a gente descarta, certo? Mas aqui você tem um 0 igual a 2. Esse 0 igual a 2 está feito vermelho, certo? Esse 0 igual a 2 é impossível, né? Às vezes você está lá escalando no teu sistema e tu acaba chegando de um lado igual a 0 e de um lado diferente de 0. E aí tu já sabe que o teu sistema é impossível, certo? Vai implicar sistema impossível. Ops, impossível. Certo? Tá claro? A gente vai ver, no exemplo que eu preparei aqui, vai dar uma equação, a gente vai zerar uma equação inteira, no final das contas, só que o outro lado vai ser 0. Então, não vai ser impossível, vai ser indeterminado. Já estou dando spoiler aqui, né, do que a gente vai fazer. Mas, enfim. Então, mas aqui o exemplo só para a gente ver como é simples você resolver um sistema que está escalonado, né? Pelo menos da forma completa, né? É só você acha uma variável ou põe uma variável em função das outras das últimas, né? E depois você sai voltando, achando as outras variáveis que estão acima dela. Certo? Esse é o processo. E aí, tá, ok. Então, volta a gente ver como é que a gente pega um sistema qualquer e escalona, né? E aí você escalona usando, vamos voltar aqui, as operações elementares. Tá? Você sempre consegue pegar qualquer sistema, escalonar e botar fazer operações elementares e eventualmente chegar na forma escalonada. Certo? E só lembrando que toda vez que a gente escalona, esse teorema aqui, esse teorema, está dizendo que toda vez que a gente faz uma operação elementar, a gente não está mudando o conjunto de solução. Isso é importante, né? Porque se a gente muda a solução, não faz sentido, então, pensar em fazer isso, né? Mas como a gente não está mudando as soluções, então esse é um método válido. Certo? Então, antes de prosseguir aqui, por exemplo, final, alguma dúvida? Vou tomar uma água. Tranquilo? Ok. Então, vou voltar aqui os quadros. Só lembrando que depois eu salvo isso aqui e mando para vocês, tá? Tá, ok. Então, vamos para o nosso exemplo, tá? Agora, esse exemplo que eu pensei um pouco melhor,
Porque na outra turma eu peguei um exemplo qualquer da minha cabeça e acabou dando foi muita conta. Por quê? Porque o determinante da matriz era muito grande. Certo? Quer dizer, o determinante da matriz ia ser zero, né? Mas algum subdeterminante era muito grande. Então, enfim. E aí acabou aparecendo uns números enormes, tipo 308. Aqui eu acho que não vai aparecer isso. Certo? Então, resolve o seguinte sistema principalmente. Certo? Então, quem tem que fazer, a gente vai ter que pegar esse sistema, como eu disse, esse sistema está de alguma forma complexo, certo? A gente vai ter que transformar ele de uma forma mais simples. O que seria a forma mais simples? Algo tipo isso. Ou tipo isso. Certo? Na verdade, vai ser mais parecido com tipo isso aqui, certo? Porque ele é indeterminado. Certo? Mas, como eu disse, eu estou dando spoiler do que está acontecendo, no vai acontecer no final, né? Então, qual é a ideia? A ideia, bom, é você olha para a primeira equação, certo? Sim, olhando para a primeira equação. A primeira equação é essa. Aí você vê quem é o pivô. Quem é o pivô dela? Tá aqui o pivô dela, né? É o 2. Certo? O pivô é o primeiro coeficiente não nulo. Certo? Então, a ideia é você usar, como eu disse, quando ele está na forma escada, todo mundo que está abaixo dele tem que zerar. Certo? Então, a gente vai usar esse 2 para zerar esse 3, esse 4, esse 5. Certo? Mas, como a gente não gosta de frações, né? Porque trabalhar com frações é meio chato, a gente sempre gosta que o pivô seja 1. Né? Porque quando o pivô é 1, é muito fácil eliminar esses 3. É só fazer essa equação. Se que fosse 1 em vez de 2, né? Como é que você elimina esse 3 dessa equação? Você pega a segunda equação menos 3 vezes a primeira. E aí vai eliminar o x aqui, aí vê o que acontece com as variáveis, né? Tá? Mas aqui não é 1, aqui é 2. Aí uma forma de você obter 1, que era o que um computador faria, é dividir isso aqui tudo por 2, né? É uma operação possível, né? Dividir por 2 é multiplicar por 1 meio, multiplicar por um número diferente de zero é a primeira operação elementar, né? Que a gente viu. Aliás, perdão, a segunda, né? Só que, normalmente, isso vai fazer aparecer frações, né? Quando a gente multiplicar por 1 meio, vai virar 1 aqui no cosseno do x, mas o cosseno do y vai virar 1 meio. O do z também, e o do w vai ser 3 meios. Fora o termo independente aqui, que vai ficar menos 1 meio, né? Aí, como eu falei, um computador isso é relevante, tá? Mas para a gente que é humano, a gente não vai querer que apareça esse tipo de coisa, então o que a gente vai fazer? A gente vai forçar a aparecer um aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu troco as equações de lugar primeiro, faço a operação aqui. Não, eu vou fazer, não, vou primeiro fazer a operação, depois trocar de lugar, tá? Então eu vou mexendo, então como eu disse, não, vou primeiro trocar de lugar. Vai ter a regra de toda vez que eu mexo na equação, eu não vou poder mais mexer nela, né? Então, a operação que eu vou fazer, eu vou trocar a linha 1 de lugar com a linha 2. Certo? Eu vou registrar aqui as operações que eu estou fazendo, tá? A operação que eu estou fazendo é permutar a linha 1 com a linha 2. Tá? E aí, então, quando eu pergunto... Bom, vai ser chato que eu vou ter que reescrever basicamente tudo, mas vamos fazer bem devagar, certo? Então, aqui vai ficar 3x mais y. O cosseno do z é 0, né? Só quero deixar um espaçozinho ali, né, que é o seu do z, né? É igual a menos 2. Certo? Aí eu troquei de lugar com a outra equação. Então vai ficar 2x mais y mais z mais 3w igual a menos 1. E as outras equações eu não estou mexendo nelas ainda, então só repito. Certo? Bom, isso eu poderia ter feito algo mais rápido e feito 2 operações ao mesmo tempo aqui, mas eu vou fazer bem devagar para a gente ser o mais didático possível, tá? E vocês vão acompanhando as contas também, porque eu sou fácil de errar contas, tá? Então acompanhe as contas para ver se eu não estou fazendo nada errado. Tá? Por isso até que eu estou fazendo devagar também, para vocês poderem acompanhar mais fácil. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Como eu disse, a gente ainda não apareceu o 1 que a gente queria. Mas agora vai aparecer quando eu fizer a primeira equação mais a segunda. Porque 3 menos 2 dá 1, né? Aí vai aparecer o 1 aqui que eu quero. Tá?
Então, só que tem espaço aqui. Então, dá para apertar aqui. A operação que eu vou fazer agora, eu vou pegar a linha 1, vou trocar pela linha 1 menos a linha 2. Certo? Isso é uma operação possível, né? Pegar uma linha e trocar ela por ela menos mais um múltiplo de outra linha, né? Isso é uma operação possível, certo? É a terceira operação. Então, é o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira linha menos a segunda, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai ser chato, porque eu vou repetir um monte de coisa, mas é a vida, né? Então, quando eu faço, ó, vai ficar 3x. 3x menos 2x é 1x, certo? Então, aqui já fica o meu x que eu queria, certo? Y menos y, zero. Já gerei o y, certo? Então, mais. Deixa um espaço aqui para y, tá? Aqui não tem nada, né? É porque é zero, né? Então, 0 menos 1, menos e, né? Então, na verdade, fica menos e aqui. Então, aqui fica menos e. Vou botar aqui mais 0, menos e. Esse 0 é o do y, certo? E 5 menos 3 é 2, né? 2w igual. Menos 2 menos 1 dá menos 1. Tá? Vamos acompanhando as contas, tá? Até agora eu acho que tudo ok. E as outras não estão mexendo nelas. Então eu só repito. Mais e mais 3w igual a menos 1. 4x mais 2y mais 3e mais 3w igual a 1. E por fim, 5x mais 2y mais 2e. Mas tem muito 3w aqui nesse negócio. Ok. Agora o seguinte. Agora eu vou usar. Agora que aparecer um 1 aqui, certo? Eu vou poder usar esse coeficiente para zerar todo mundo aqui. Então eu já vou fazer direto 3 operações elementares, de uma vez só. Que é as que vão zerar aquelas linhas lá, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou. Deixa eu tocar. Então, para eu zerar esse 2 aqui na segunda equação, eu vou trocar a segunda equação pela segunda equação menos 2 vezes a primeira, tá? Para zerar aquele quarto da terceira equação, eu vou trocar a terceira equação por ela menos 4 vezes a primeira. E para zerar o 5 da quarta equação, é pegar a quarta menos 5 vezes L1, certo? L1. Vou fazer, então, 3 operações elementares de uma vez só, tá? Quer dizer, vou botar aqui registrado de uma vez só. Né? Então, vamos lá? Então, uma vez que eu trabalho na equação, eu já não mexo mais nela, certo? Então, a primeira equação eu já trabalhei nela, certo? Já só nessa linha. Então, não faço nada com ela, só repito, certo? X mais 0, y, menos e, mais 2. Eu estou botando esse 0 aqui só para deixar claro que tem um coeficiente aqui no y, só que esse coeficiente é 0, né? Tá? Agora, ponto. Agora, a segunda equação. Vou fazer ela menos a primeira. Então, 2 era menos 12 a primeira, né? Então, já faço isso para zerar, né? Então, vai 2x menos 2x dá 0. Aqui, y menos 0 é y. Né? Então, aqui, ó, parece um y, ó. Olha que beleza, porque eu já não vou precisar mais calcular isso aqui, né? Z, ó, estou ficando por 2, né? Então, vai ficar menos 2z aqui. Só vai ficar z menos 2z. Vai ficar z mais 2z, que é 3z. Certo? 3z. E agora, 2 vezes 2 é 4. Então, 3w menos 4w é menos w. Certo? E agora, sim, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 1 menos menos 2 dá 1. Certo? Tem que prestar atenção nos jogos finais aí, certo? Ok. Então, zerei, ó. Zerei aqui.
Agora eu vou zerar essa equação aqui. Esse 4. Então, estou subtraindo de 4 vezes a linha 1. Então, vai zerar. Agora, então, 0 aqui. 2y. Então, aqui já fica 2y. Tá? Estamos ficando por 4, né? Então, vai ficar menos 4z, né? Então, 3 menos 4z dá menos z. Certo? E agora o w. Estamos ficando por 4. Então, dá 8w. 3 menos 8w, menos 5w. Certo? Professor, é 7z, porque é menos z. 7z onde? Aqui que fazendo esse menos z? Porque é menos 4 vezes menos 4 vezes menos z. Não, é 3z. Você tá certo, é 7z. Eu tava perdido porque eu não sabia qual que você tava falando, mas esse aqui, né? 7z. Obrigado. Então, é importante seguir de vocês acompanhando o que eu tô falando, tá? Porque eu erro conta. E errar o sinal é muito fácil. Né? Mas é isso. Então, falta o quê? Falta os coeficientes, né? Então, aqui vai ficar menos 4, então vai ficar 1 menos 4, que dá 5, né? Tá? E por fim, eu vou zerar esses 5x aqui, né? Então vai ficar 2y menos 0, que é 2y. Agora do z. Estamos ficando por quanto? Por 5, né? Então vai ficar 5. 2 menos 5 dá mais 7 de novo, né? Tá? E agora, multiplico por 5. Dá 10 menos 3 menos. Isso tá certo? Bom, vamos lá, né? Vocês estão acompanhando as continhas? Aqui vai ficar 2 mais 5, que é 7, né? Certo? É isso. Eu só conferi, porque essa equação é muito parecida com a de baixo, e como eu sei que elas vão zerar, devem ser iguais, né? Eu conferi. Estou falando 4, vai zerar ali, vai ficar 2. 3 mais 4 dá 7, é isso. Aí 5. Não, é porque eu fiz a errada conta ali, né? Não, eu fiz não. Ali é 4. Tá certo. Aí aqui 2z, 2 menos 5 menos 7. Bom, tá certo. Certo? Podem comentar alguma coisa aqui? Vamos? Tá, então vamos prosseguir. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, para botar na outra página. Nova página. Vamos continuar aqui, certo? Tá quase acabando. Quer dizer, estamos na metade do escalonamento, certo? Agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente agora, bom, como a gente já tratou a primeira equação, certo? Porque a gente já zerou todo mundo que está abaixo dela, certo? Agora vamos olhar para a segunda equação. O pivô que é 1. Então, como o pivô já é 1, tá tranquilo. A gente não precisa. Se ele não fosse 1, a gente tinha que fazer algum subterfúgio, né? Alguma operação aí para fazer aparecer um 1 aqui. Mas como ele já é 1, então não vamos fazer nada. Então vamos aproveitar que ele já é 1 e partir logo para a outra etapa, que é zerar todo mundo que está abaixo dele. Certo? Então, como eu disse, a primeira equação eu já trabalhei, então as operações que eu vou fazer agora não vão envolver mais a primeira equação. Por quê? Porque se eu fizer qualquer operação que for envolver a primeira equação, eu vou fazer aparecer de novo o x. Certo? E eu não quero que apareça mais o x. Claro, se eu pegar a terceira equação e somar com a primeira, por exemplo, como o coeficiente aqui da terceira é 0, aí vai aparecer
um x aqui de novo. Eu quero que suma um x. Eu quero eliminar gradativamente as variáveis, né? Então, já não posso mais envolver a perequação nas operações que eu vou fazer, tá? Agora é só da segunda equação para baixo. Tá claro? E aí, então, tá em azul aqui. A operação que eu vou fazer, então, eu quero zerar esses 2x e esses 2y também, tá? Então, para zerar isso, bom, para zerar aquele 2, eu vou fazer o L3 menos 2 vezes o L2, né? E aqui o L4, eu vou fazer L4 menos 2 vezes L4, tá? É isso que a gente vai fazer. E aí, acho que a gente já vai acabar quase nesse passo, né? Repita a primeira, como eu disse, a gente não faz mais nada na primeira, porque a gente já tratou dela. Então, uma vez que você trata a equação, você só repete ela. A segunda equação então, a gente já tratou, então a gente só está repetindo ela também. Menos W igual a 1. E agora? Bom, vai zerar aqui, né? Então vai ficar 7Z menos 4, menos 6Z, que é Z, né? Z. Então estamos com 2, né? Aqui vai ficar menos 2. Vai ficar 2 menos 5Z, que dá menos... Falei errado, né? Vai ficar 2W menos 5W, que é 3W. Certo? E aqui 5 menos 2 dá 3. Certo? Por fim, a outra equação aqui, ó, vai zerar de novo, certo? O y vai ficar 7 menos 2 da z, né? E aí w, não, 7w. Ok? É 2. Então, 2 menos 7 menos 5. Certo? E aqui dá 7 menos 2, 5. Certo? Engraçado, esse sistema não era para ser... Vai ser determinado esse sistema. Não era para ser, né? Bom, eu devo ter armado ele errado. Mas, enfim. O importante é que vai dar certo. Não. Então tá claro até agora, né? Então a gente já tá aparecendo aqui a escadinha, né? Agora só falta zerar esse Z aqui de baixo. Certo? Então, para zerar o Z aqui de baixo, a gente vai fazendo operação, né? Cadê o azul, né? Ele vai fazer agora a operação que é trocar o L4 pelo L4 menos L3, né? Que já vai zerar o Z ali de baixo, né? E então, deixa eu ser esperto aqui, já que eu vou repetir praticamente tudo, né? Deixa eu copiar, colar. E aí eu só vou mudar a última equação, né? Certo. Então eu estou fazendo essa última equação menos a outra, né? Então vai zerar o Z, vai ficar 5W menos 3W, dá menos 2W, né? Ups. Quero botar de branco. Menos 2W. Igual a 5 menos 3, 2. Certo? Então tá aí. Tá escalonado o sistema, né? A gente conseguiu escalonar, tá aqui a forma escada. Né? E agora, para resolver, para concluir a finalização, a gente já daqui, tira aqui o W, vai ser menos 1. Esse sistema era para ser determinado, eu armei para ser determinado. Acho que eu copiei errado, talvez. Mas, enfim, deu possível também determinado, tanto faz. A gente só queria ver como é que é um exemplo. Tá? Daí que a gente tem o valor W, a gente já acha o valor Z, né? Só voltar aqui, ó, Z é igual a 3 mais... Ops. Z é igual a 3 mais 3W. O W é menos 1, 3 menos 3 dá 0. Então, Z é igual a 0. Certo? E aí você acha também o valor do Y aqui, né? Que o Y... quando a gente salva, acontece isso. O Y vai ser 1 mais W
menos 3z, e dá 0, né? 1 menos w, 1 menos 1 é 0, 1 menos 0 é 0, então y é 0. E por fim, o x vai ser menos 1 menos 2w mais z. Z é 0, w é menos 1, 2 menos 1, 1. X é 1. Tá? Então, tá aí. Conjunto de solução. É um ponto, né? É a quadra coordenada 1, 0, 0, menos 1. Essa é a única solução do sistema. Certo? Aí, alguma dúvida? Tá claro? Alguém comentou alguma coisa aqui? Eu queria fazer um exemplo de algo que deve ser determinado, né? Para vocês verem o que está acontecendo. Mas não sei se vou testar com fazer o descolamento, não. Mas, enfim, tem muito cor na lista, certo? A gente vai discutir as questões da lista também, certo? Enfim, dúvidas? Comentários? Basicamente, a gente terminou a parte de escolamento, certo? Como vocês viram, né? Mas eu fiz um exemplo que tinha terminado, né? Eu fiz um exemplo de cara aqui, quando eu fiz isso aqui, né? Certo? Aqui um exemplo de um sistema escalonado que dá indeterminado, né? Você vai botar todas as soluções em termos de uma variável, né? Aqui está em termos só de uma variável, certo? Mas podia ser, nesse exemplo aqui que eu fiz há pouco tempo atrás, né? Mas podia ser, sei lá, em termos de duas, de três variáveis, certo? Aqui o espaço da solução vai ter dimensão 1, quando a gente for ver sobre espaços vetoriais e subespaços, vocês vão ver que o espaço da solução tem dimensão 1, nesse caso aqui. Certo? Quer dizer, na verdade não faz sentido falar em espaço de soluções aqui, porque não é homogêneo, né? Se fosse homogêneo, aí dá para falar disso também. Enfim. Dúvidas? Comentários? Deixa eu apagar isso aqui, isso fica muito feio. O meu leite fica muito feio com esse negócio aqui. O meu leite é feio, fica horrível com esse lápis. Então, tranquilo? Então é o seguinte, acho que por hoje é só na aula, certo? Deixa eu interromper.